17 está chegando em seu lar. TV Esperança está no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esperança em casa. Bom dia, bom dia. A Sailândia do meu coração, Canal 17 está chegando em seu lar. TV Esperança está no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esperança em cada lar. Canal 17 está no ar, levando a palavra sem cessar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já pensou em ter um pacote de internet e automaticamente ter acesso a mais de 200 canais? Aqui na CentralNet você consegue. Assinando o plano, você tem acesso a mais de 200 canais para você assistir o seu futebol, as suas séries e filmes, sem fidelidades punitivas, sem taxas ou valores inesperados, com uma velocidade e estabilidade impecável. Manda uma mensagem agora e aproveita a oportunidade. Atenção, pastores! Mandem os seus discípulos para a Escola de Líderes, todas as segundas-feiras, aqui no Templo Sede do Ministério Esperança, Rua Castelo Branco, número 1072. O curso está aberto também para outras igrejas da nossa cidade. Pastores do Plano da Serra, do Baixão, da Vila São Francisco, Vila Maranhão, Vila Eudemar 1 e 2. Serão 3 módulos. Primeiro módulo, Evangelismo. Segundo módulo, Discipulado. Terceiro módulo, Liderança. Pastores do Ministério, não esqueça de enviar os seus discípulos para a Escola de Líderes. Deus abençoe a todos. E não esqueça, todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Escola de Líderes é TDS. Venha conferir as promoções da Top Móveis Magazine. A loja tem muitas novidades, tudo e um pouco mais em 20% de desconto. Isso mesmo, 20% e 30% de desconto você encontra aqui na Top Móveis Magazine. É 20%, isso mesmo. Olha, aqui na Top Móveis você vai encontrar armários com 20% de desconto e também tem promoções de 30% de desconto. Você chegou na loja, encontrou esse cartazinho aqui, já é o desconto especial para você. Top Móveis Magazine. Olha, Top Móveis Magazine, a promoção de desconto 20% é a loja inteira. Tem muitas promoções de 20% e 30% de desconto. Venha! Olha, vem para Top Móveis, você vai comprar barato de verdade. A Top Móveis facilita o pagamento 10 vezes no cartão, você compra no crediário próprio e também você compra à vista com aquele desconto especial. E lembrando bem, a loja tem as promoções a semana inteira, 20% de desconto e 30%. O cartazinho já vai dizendo tudo e você vai comprar na promoção que só a Top Móveis tem para você. A Top Móveis fica na avenida principal da Vila Eudemar, próxima à Praça do Patizal. Top Móveis!
Olá, Sailândia, bom dia! Bom dia para os meus queridos telespectadores que estão nos acompanhando. Está começando o programa Mineirinha e Você. Sejam todos bem-vindos. Logo no início do programa, já quero falar para vocês participar do programa, é só você enviar a sua mensagem, fazer a sua pergunta e nós estaremos aqui, teremos um prazer de lhe atender. Para você falar conosco, está o número aí na tela, mande a sua mensagem através do WhatsApp, acompanhe através do YouTube e vamos junto com mais um programa Mineirinha e Você. E hoje o nosso convidado já se encontra aqui no estúdio, o pastor Antônio Mendes, missionária Creuza Santos, que vai estar falando para a gente sobre a sua trajetória aí na jornada espiritual. É uma caminhada que não é fácil, é difícil, mas o pastor venceu, está vencendo e hoje ele já se encontra jubilado e vai falar um pouco para a gente como foi essa trajetória. E para começar o nosso programa, quero deixar aqui uma reflexão para você que nos acompanha nessa manhã do sábado maravilhoso, para que o Espírito Santo venha falar no meu e no seu coração. A maior decisão que alguém pode tomar é entregar a sua vida a Jesus. O tempo passa, a juventude se vai, mas quem caminha com Cristo encontra uma paz que o mundo não pode oferecer. Não espere o amanhã para buscar o Senhor. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Experimenta a alegria de caminhar com Ele. Quem vive em Cristo envelhece com esperança, paz no coração e a certeza de uma vida eterna. Essa é a nossa frase de reflexão para você. Se você ainda não encontrou o seu propósito, o primeiro propósito é caminhar com Cristo. E deixa que o caminho, o Senhor vai te guiar em todos os tempos. E hoje, como eu já falei, nós temos a alegria de receber esse casal aqui na TV Esperança, no nosso programa Mineirinha e Você. Eles que saíram da sua casa, atendeu o nosso convite para falar um pouco sobre a palavra de Deus. A missionária vai dar uma palhazinha aqui também para a gente no Louvores. E vamos começar, vamos falar aqui com os pastores. Paz do Senhor, missionária, seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Fique à vontade para cumprimentar o nosso telespectador, missionário. Quero dar um bom dia a todos que fazem presente ouvindo esse programa, né? Para nós é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui para participar desse programa. Pastor Mendes. Bom dia, Sailândia. Bom dia, Maranhão. Bom dia, Brasil. Bom dia, TV Esperança e os nossos ouvintes que estão neste momento, com certeza, participar deste programa Mineirinha E Você. Muito bem. Estamos aqui à disposição do programa para fazer a nossa parte. E este bom dia acompanhado com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, para nós iniciarmos, Pastor Antônio, aonde o Senhor nasceu e como foi a sua infância? Eu sou filho de Amarante do Maranhão e sou o pastor Antônio Mendes Barros, criado na roça e com os meus 32 anos de idade eu aceitei a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, povoado por nome Pifeiro, município de Amarante. E de lá para cá começou a trajetória. Pela razão de que, quando o homem aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nasce no coração dele um sonho. Como dizia o pastor José Alves Cavalcante, que já dorme no Senhor. Essa pessoa, ele passa por 3 estágios. Primeiro, sonhador.
Depois ele passa a ser administrador quando alcança essa oportunidade. Com alguns tempos, ele passa a ser historiador. Fica a história. Quando aceitei a Cristo, 2 anos depois vim para a Imperatriz e já trazendo o sonho comigo de ser administrador na obra de Deus. Glória a Deus. Passei 31 anos de igrejas ministrando a palavra. E hoje sou jubilado. Mas jubilado de liderança de igrejas. Mas continuo em ativa. Sempre convidado para dar palestras para casais, palestras para culto de missões. No caso de amanhã, vou dar uma palavra no culto de missões, na nossa sede ali. Glória a Deus. Pastora, conte um pouquinho sobre a sua infância para nós. Na verdade, a minha infância foi um pouco em Pio XII, no Maranhão, aqui mesmo, né? Eu nasci em Pio XII, né? A nossa infância não foi um tanto fácil, porque na época minha mãe era quebradeira de coco. Né? Nossa, ela vem desse tempo. Eu venho daquele tempo que minha mãe quebrava coco. E eu me lembro que mamãe falava que quando ela ia para o mato quebrar coco, ela me levava no cofo. Nossa. E aí armava uma redinha lá, quando eu era pequenininha, né? Aí ela ia quebrar coco e eu ficava deitadinha lá. Então eu cresci na roça, né? Quer dizer, até um determinado tempo, até uns 10, 12 anos, né? E vendo essa situação, né? Minha mãe trabalhando duro na roça. E não foi muito fácil. Logo muito cedo eu tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe. E foi assim. Não foi uma infância muito fácil, né, missionária? Não foi. A sua mãe era quebradeira de coco, né? Hoje em dia a gente já quase não vê mais, né? É difícil. Hoje tem aí uma grande facilidade, né, para a gente sobreviver. O governo ajuda muito, né, aí através aí dos programas, né? E hoje, acho que é por isso, missionário, eu costumo falar que hoje a vida é tão fácil que muitos não valorizam. Não valorizam. Ainda vive reclamando, se lamentando que as coisas estão difíceis, isso. Mas se nós for olhar o tempo aí da senhora, do missionário, do pastor, e claro, do meu também, que eu também não sou tão novinha, ainda também passei por esses momentos tão difíceis, né? Sim, esses tempos era mais difícil para a sobrevivência. Hoje eu digo que está super mais fácil. Hoje nós temos tudo na mão. Hoje em dia as mulheres não lavam mais roupa na mão, as mulheres hoje não... Eu ainda participei do tempo de socar arroz no pilão, né? Eu falo socar porque eu sou mineira, né? E mineira... Os maranhenses falam pisar arroz, né? Ainda alcancei esse tempo aí de pisar arroz no pilão. Pilar o arroz, ir para a roça, eu também ainda alcancei, também foi uma vida bem sofrida, né? Mas em comparação à da missionária que ia para a roça dentro do corpinho, mamãe. Do corpinho, a minha foi bem melhor, viu, missionária? Pois é. Mas é assim mesmo, né? Mas Deus tinha propósito, né? Foi um momento difícil, mas graças a Deus deu certo, né? A sua mãe ainda é viva, missionária? Sim, a mamãe é viva e bem viva, viu? Já está com 77 anos, né? E hoje a vida é totalmente diferente, né? Não precisa mais quebrar coco, hoje tem uma vida melhor, né? Missionária, quantos anos a senhora tem de jornada espiritual, de caminhada com Deus? Na verdade, quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei... Aliás, Ele me aceitou, né? Porque eu que dependo dEle, preciso dEle. Foi 1993 ou 94, por aí assim. E eu me lembro que, juntamente com a minha decisão, acompanhou o sonho de cantar. Nossa, glória a Deus! Eu me lembro que eu era menina, a mamãe ainda lembra de música que eu fazia quando eu era menina. Além de cantar, a senhora ainda é compositora também. Isso. Glória a Deus, aleluia! A mamãe disse, tu lembra quando tu era menina, tu fazia umas músicas assim, ela ainda lembra.
Diga, então esse sonho Deus já tinha sonhado para mim. Deus já tinha escrevido a sua Com história, né, certeza, missionária? Com certeza. Missionária, e como vocês se conheceram? Ah, é uma história bem comprida, mas muito, muito emocionante. Nossa! Acredito que quem está nos acompanhando, né, vai amar ouvir, né, essa história aí, né? Pois é. Na época que eu conheci o pastor Mendes, eu era divorciada, né? Uhum. Ele também era divorciado. E a gente estava, no caso, eu daqui, ele de lá. Nossa! Alguém falava de mim para ele lá e alguém falava dele para mim aqui. E foi assim uma coisa muito, muito interessante. E quando nós nos conhecemos, foi lá em Amarante, né? Eu já tinha ouvido falar dele, ele já tinha ouvido falar de mim. Ambos já se conheciam através de... Isso. Ele me conhecia através dos comentários, né? Ele já me conhecia através do CD, né? Oh, a senhora já cantava naquela Já época, cantava, então? era o tempo da No fita. tempo da fita. Ah, gente, o tempo da fita, o tempo maravilhoso. Quando a gente ia louvar, né, a fita ali enrolava, né? Era. Tinha, nossa. Pegar uma lapiseira e colocar, fazer ela voltar. E você que está aí em casa nos acompanhando, também lembra desse tempo? Chegou a acontecer isso com você também? Fala aí pra gente. Pois é. Então, quando a gente se viu a primeira vez lá em Amarante, eu fui para Amarante para cantar numa festa, né? No trabalho da igreja. E ele foi para lá, porque ele tinha um compromisso dele lá, e a gente se encontrou, né? Interessante que quando eu vi ele pela primeira vez, na hora que eu vi, eu conheci. Nossa! Na hora que eu vi ele, eu conheci, digo, olha, é aquele ali. Então a gente conversou e graças a Deus as coisas aconteceram, tudo para a glória de Deus. E a gente foi para o campo, né? Retornou ao campo, né? E aí tem sido muito abençoado o nosso trabalho. E depois que a gente jubilou, a gente continua. Missionária, quando a senhora viu ele pela primeira vez, o que mais lhe chamou a atenção dele? Ah, meu Deus! O que mais me chamou a atenção nele é que você vai só rir, mas é engraçado. É que quando alguém me falou dele, eu falei assim, uma amiga me perguntou, irmã Creuza, você ainda quer casar? Eu falei, sim, eu estou orando para Deus me abençoar. E eu consegui arrumar um esposo, mas uma pessoa crente, né? Uma pessoa de Deus, tá? Não importa que ele seja rico, pobre, bonito, feio, eu só não quero que ele seja buchudo, tá? Não quero marido buchudo. Meu Deus! Então, quando eu vi ele, a primeira vez, eu me lembrei da palavra que a irmã Dilza me falou, disse, não, missionária, ele não é buchudo, não, ele é uma pessoa normal, entendeu? E aí vai dar certo. E deu certo. E deu certo. Então a primeira coisa que a senhora viu olhou logo. Foi. Se ele era buchudo. Mas toda a história, né, tem algo engraçado, Com né? certeza. Pastor, e o senhor, quando viu ela pela primeira vez? Quando eu vi ela pela primeira vez, assim, a fita, um pastor que falou pra gente, né? Pastor Mendes, tem uma pessoa aí, dá certinho para casar com você. Vou lhe mostrar. Isso na Siquel. E quando ele me mostrou a fita, eu falei, não, pastor, é muito difícil. Essa mulher é cantora, ela viaja muito, ela não para. Então, para a gente se encontrar é coisa mais difícil. E ele disse assim, se for da vontade de Deus, vocês se encontram logo. E para cumprir a palavra que ele falou, uns 3 dias depois, eu saí para o Amarante e se deparamos na casa pastoral da Assembleia de Deus, lá em Amarante, no tempo da administração do pastor João. E quando eu entrei no portão, que ela estava conversando com a esposa do pastor, eu já ouvi a esposa do pastor dizer, olha o homem, é aquele ali.
E eu fiquei assim, Sempre tem um exagerado, né, pastor? eu fiquei assim um pouco assustado, mas depois eu voltei à consciência de que eu não devo nada para ninguém, não tenho nenhum mal feito na minha vida. Então por quê? Olha o homem. Não sei, alguma coisa. Aí ela já se levantava dali, saiu sorrindo para a cozinha. E eu vi o rosto dela, o rosto estava na fita. Eu digo, é a mulher indicada por mim. Nossa. Sim, sim. Aí o coração já bateu mais forte. Já bateu 100%. Pastor Meide, o senhor também teve uma infância tão difícil quanto a da irmã? Como é que foi? Muito difícil. Eu sou filho de índio. Meu pai é 100% indígena. Não o conheci. E fala minha mãe, os meus parentes, que quando eu tinha um aninho, engateando dentro de casa, ele faleceu. Eu fui criado pela minha mãe. A minha mãe, que também já dorme no Senhor, ela foi meu pai, minha mãe, a minha cuidadora. E não tive infância para brincar. Com 10 anos de idade, escute uma coisa, hoje eu estou com 72 anos, vou completar de 17 desse mês, 72. Sou desse tamanho aqui, e quando eu tinha 10 anos, imagine o tamanho, eu já colocava minha própria roça. Com 10 anos? Com 10 anos de idade, eu já fiz a minha primeira roça. E daí, a gente, por necessidade, eu continuei trabalhando na roça até poucos tempos. Afastei um pouco assim de roças maiores pela causa do Evangelho. Aí a gente assumiu liderança de igreja, mas não abandonou também o trabalho pesado. Certo? O certo é que eu não sei o que é vida fácil, mas se me perguntarem o que é vida difícil, de suor derramado, eu sei contar. Nossa. Pastor e pastora, o que mais admira um no outro até hoje? Para mim, o que mais admira nela é o cuidado que ela tem com a gente. Glória a Deus. Esse cuidado, esse amor, esse carinho. Às vezes a gente tem algumas trocas de ideia dentro de casa, aquela coisa, né? Às vezes para combinar alguma coisa. E eu percebo que ela não está bem, aquela alegria, tudo, mas ela não dá tanta demonstração, ou não dá demonstração nenhuma, e sempre está pronta para ajudar a gente dentro da medida do possível. Isso que me chama mais atenção, esse carinho, esse amor, essa dedicação como esposa, como uma mulher que sempre acompanhou os passos pastorais, ela nunca se negou, sempre está pronta. Missionária. Na verdade, o que eu admiro nele é o caráter. E a companhia dele me faz muito bem. Maravilha, né, missionária? Quantos anos vocês têm já de casado? Nós temos 22 anos, né? Temos 22 anos de casado e fazendo a obra de Deus. Hoje, qual conselho vocês dariam para os casais mais jovens? Não é fácil a vida a dois. Até porque uma moça criada em um lar com uma cultura, um jovem criado em outro lar com outra cultura, e para de momento eles unir-se em uma vida conjugal. Aí o conselho para esta juventude de hoje é que precisa muita paciência e entender uns aos outros. É isso que faz a vida a dois em um lar viver mais tempo. É entender a situação uns dos outros, dispensar uns dos outros.
e saber perdoar. Glória a Deus, é verdade. A vida a dois não é fácil, até porque são pessoas criadas de forma diferente, né? Mas quando se tem companheirismo, o amor, o respeito, sempre consegue se entender, né, pastor? Vamos para o nosso intervalo e logo a gente voltamos falando com o pastor Antônio Mendes e a missionária Creuza. E a missionária Creuza vai dar uma palhazinha para a gente também. O pastor Mendes vai falar um pouco sobre a profissão dele, ele agora se encontra jubilado, e ele vai estar falando um pouco para a gente. Vamos para o nosso comercial, voltamos já. Bom dia, bom dia. A Sailândia do meu coração, Canal 17 está chegando em seu lar. TV Esperança está no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esperança em cada lar. Canal 17 está no ar, levando a palavra sem cessar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom Já estamos de volta aqui no nosso programa Mineirinha e Você. E você que está nos acompanhando, está gostando da entrevista? Tem alguma dúvida? Quer fazer pergunta? É só você encaminhar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que aparece aí na sua televisão. E você também pode estar acompanhando através do YouTube, TV Esperança, e você também irá estar nos acompanhando. Você se inscreve, você curte, deixa o seu comentário e nós estaremos aqui para lhe responder. Vamos continuar aqui falando com o pastor Mendes, né, que falou para a gente aí sobre o casamento, sobre o relacionamento, que não é fácil, é difícil. E eu já quero aqui no início fazer um comentário, né? O pastor Mendes, mas a missionária foram os pastores. Interessante que o pastor contando, né, como ele conheceu a missionária, e eu me lembrei que eles também fazem parte da minha história, né? Eu me casei em 2007. Não, gente, me confundi. Me perdi aqui, pessoal. Faz tempo, gente. E é isso mesmo, em 2007. Nós estamos em 2026, né? Isso. E em 2001, no mês 7. Isso. E o pastor Mendes foi a pessoa também que, através deles, Deus usou, né, pastor? Para hoje eu ter, como diz, construído a minha família, né? E olha, gente, a importância de um pastor na igreja. Olha a importância. O pastor, ele não me conhecia, mas já conhecia o meu esposo. E quando o pastor me viu, ele perguntou se eu era namorada do meu esposo. Olha, uma pergunta tão simples, mas que através daí criou uma história, né? Porque até então, eu mais o meu esposo, a gente não pretendia, né, casar. Mas quando o pastor fez essa pergunta, isso ficou na nossa mente. E foi daí que surgiu, né, pastor? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você, pastor, que está aí dirigindo a congregação, muitas das vezes
deseja até falar algo para algum jovem, dar algum conselho, e às vezes até se intimida, né, de falar. Mas a importância que o pastor tem para aconselhar hoje o nosso jovem dentro da igreja. Aconselhar ele sobre o relacionamento, sobre a pessoa com quem ele vai conhecer, quem é a pessoa, se a pessoa serve a Deus ou não, porque hoje nós vemos muitos jovem crente que se envolve com pessoas do mundo, pastor. É verdade. E se envolve com pessoas do mundo e acaba trilhando um caminho diferente. O meu tio, que Deus o tem, ele tinha um ditado que dizia assim, ó, o jovem e a jovem que são crentes têm que se conhecer, pessoas crentes, tem que orar e entregar para Deus e deixar que Deus é. Porque quando um casamento, pessoal, veja bem, gente, quando um casamento é por Deus, não existe coisa mais maravilhosa a não ser estar na presença do Senhor. Mas um casamento errado é erro pro resto da vida. São feridas que ficam, né, que não cicatriz. Porque mesmo às vezes a pessoa esquecendo, mas as marcas permanecem. Então, meu conselho para você hoje, jovem, é: se você é um jovem crente, firmado da fé, pede para Deus um companheiro ou uma companheira, aquela que seja a que Deus escolher para você, para junto de você fazer a obra de Deus. Não permita que a vaidade, não se ilude com vaidade do mundo, porque a vaidade, ela não é boa aparentemente, mas no futuro pode gerar uma grande dor, um grande sofrimento, né, e um grande prejuízo, né? Então, assim, para vocês que nos acompanham nessa manhã, analisa quem é a pessoa com quem vocês estão, se é uma jovem que frequenta a igreja, que tem um compromisso com Cristo, tem um compromisso com a igreja, porque se ela é obediente aos seus pais, obediente ao seu pastor, a Deus, ela também será uma boa companheira, uma boa esposa para você. Agora, se não é, não vai dar certo, porque se não obedece os próprios pais a Deus e o pastor também não vai obedecer a você, vai querer fazer o que dá na telha e não vai dar certo. Porque o casamento é feito de companheirismo, respeito e sempre dando o braço a torcer. Fica aí o meu conselho para a juventude hoje. Pastor, como surgiu o seu chamado para o ministério? O chamado para o ministério da pregação do Evangelho, isso depende da ordem a quem Deus o chama. Eu lembrando de uma palavra, essa palavra, de acordo com o conceito bíblico, ordem, disposição regular. Essa ordem, Deus chama o homem para o seu ministério. E esse homem tem que ter uma convicção e amor no coração pelas vidas, pelos demais. Por isso que Jesus chega à beira do mar e viu os pescadores pescando peixe. E Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Isto não significa um pedido de Jesus, é uma ordem. E essa ordem tem que ser cumprida. Então, daí, quando o homem se prontifica, porque também Deus respeita o querer, o livre-arbítrio do homem. Mas quando o homem se prontifica a seguir a Cristo, com esse propósito, primeiro que nasce no coração do homem o amor. E este amor nos leva a nos entregar ao ministério, corpo, alma e espírito, para fazer a vontade de Deus. Foi assim que começou o meu ministério. E para dizer aqui em Açailândia,
A gente prestou serviço em 3 congregações pela Comadésima. A congregação Deus Proverá, a congregação Nova Jerusalém, que fica ali na Vila Ildemar, e a congregação Coluna de Fogo, que fica na Vila São Francisco. A gente foi convidado pelo pastor Cavalcante, a gente era muito amigo, ainda antes dele dirigir igreja, ele já pregou em cultos no ar livre, quando eu morava em Imperatriz, dirigindo campanha no ar livre. O pastor Cavalcante pregou em cultos no ar livre. Por ali começou o nosso conhecimento, a nossa amizade como irmão em Cristo, e quando ele assumiu a liderança da convenção aqui em Açailândia, ele já nos chamou para vir para cá. Então, foi um trabalho muito importante, foi a oportunidade que tivemos de investir a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa alma no reino de Deus, e acredito que fizemos um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, quantos anos vocês serviram como pastores? Um período de 31 anos a gente serviu. 15 anos na convenção SETA. Quando dividiu SETA e Comadésima, porque a convenção estava muito grande para um só presidente, então houve uma reunião e uma combinação para dividir em 2 convenções. Então, nesse período, foi um período que eu estava licenciado, passei 3 anos. Quando aconteceu o nosso casamento, eu me casei aqui com a cantora Creuza Santos, a princesa, e nós voltamos novamente para o campo e passei 16 anos em liderança de igrejas. Eu fui pastor de 9 campos e 4 congregações. Eu não fiz tudo que queria, mas eu fiz tudo que podia. Dentro das limitações humanas, fizemos muitas construções e o mais importante de tudo, o reino de Deus crescendo. Porque essa é a vontade de Deus, que o seu reino cresça entre nós. Eu, nessa convenção passada, me senti tão feliz quando a gente chegou no portão da Comadésima, do templo sede. Um amigo meu, filho na fé, pastor presidente de campus no Ceará, me chamou. Pastor Mendes, eu quero falar com você, vem aqui rapidinho. Acompanhei ele. Lá na frente tinha um grupo de 8 homens. E ele chegou comigo ali e disse: irmãos, toma atenção para esse velhinho aqui, porque ele é o avô de vocês. Eu sou o pai na fé de vocês. E ele é o meu pai na fé. 8 pastores do campo do pastor Edson. Tudo filho na fé dele e ele sendo meu filho na fé. Glória a Deus. Isso é uma coisa muito importante. Nossa, verdade. E aqueles homens chegaram, me abraçaram, como se tivesse um grande conhecimento com a gente. Então isso é uma riqueza. Não tem salário melhor do que esse aqui. Você vê o reino de Deus se expandindo. Isto é, a gente orou pelo Edson, ele cresceu, multiplicou a sua fé, há mais de 15 anos é pastor numa cidade no Ceará, e já me apresentou 8 pastores filhos da fé. E esses pastores que trabalham com ele, quantas pessoas nos levaram eles para o reino de Deus? Essa é a experiência, essa é a alegria que nós sentimos, e a recompensa vem de Deus e a glória toda para Deus. Pastor, nesse período do senhor, na jornada espiritual, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou? Na carreira pastoral, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios. Não é fácil, até porque a gente não está trabalhando
com qualquer reino. A gente enfrenta o reino espiritual da maldade. Então surge ali os desafios. Em campos, em igrejas, nós enfrentamos feras. Assim como os pescadores se lançam ao mar, estão correndo risco das feras. Assim também, pastores, missionários, correm perigo. Eu fui enfrentado, às vezes, até com pessoas com faca na mão, para furar a gente, para parar com o evangelho. Porém, Deus está presente conosco na sua onipotência, na sua onisciência e na sua onipresença. Nunca nos deixa só. Por isso é a razão da gente vencer as lutas, a dificuldade. Lutas também que a gente enfrenta muitos para construir templos, reformas de templos dentro do sertãozão. E a gente tem que fazer empreitas, roçando mato, às vezes fazer motivação para granjear e aplicar no reino de Deus. E a vida do pastor, muitas vezes, eles têm que deixar a sua vida de lado para prestar atenção à vida dos congregados, dos membros. Muitas vezes você está sentindo dores, problemas de dificuldade física, mas quando chega o membro pedindo socorro, pastor, me ajude, eu tenho que deixar ele de lado e cuidar do rebanho. Resumindo, né, pastor, a pessoa, a partir do momento que faz o compromisso com Cristo, de servir a Cristo e ser trabalhador da obra de Deus, renuncia a própria vida, a própria família para viver em torno, né? Sim. Das ovelhas, né? Sim. Que não é fácil. Eu falo sempre, gente, a vida de um pastor, de uma pastora, não é fácil. Para quem pense que ser pastor, ser missionário é fácil, não é. Vem muitos obstáculos. Às vezes a pessoa está com o coração ferido, um coração sangrando, mas tem que estar ali aparecendo bem com as ovelhas. Não é isso, pastor? É verdade. É um desafio e é uma entrega total. Quando você toma esta decisão de obedecer o chamado de Deus, você tem que estar disposto a, como diz a Bíblia, morrer pela causa de Cristo. Entregar-se corpo, alma e espírito pela obra de Deus. Eu acho que, assim, minha opinião, as ovelhas tem que dar um pouco mais de atenção, né? Ter um pouco mais de cuidado com o pastor, com a missionária, tá sempre ali mandando uma mensagem, como é que estão meus pastores, como é que está aí, estão precisando de alguma coisa, porque nem todos os pastores têm a oportunidade de trabalhar, ou têm uma renda fixa, e depende, vive da igreja, vive da obra de Deus, porque quando se dedica às ovelhas, ele se renuncia, então ele vive com aquilo, né, que a igreja oferece, né? E não é fácil, não é fácil. Eu me coloco muito no lugar da missionária, do pastor, e eu confesso que eu não teria pastor, eu não teria essa coragem, porque só pelo fato de eu não ter um cantinho meu, e saber que a qualquer momento eu posso mudar dali, deixar as amizades, deixar as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, para ir para outro, começar uma nova amizade, uma nova vida, buscar, não é fácil, não é fácil, mas nós sabemos que vale a pena, né, pastor, o sacrifício pela obra de Deus, né? Sim, sim, vale a pena pela razão de que, porque tudo que você faz para o ser humano, você está fazendo para si próprio, né? Disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, que o que planta na carne, colhe da carne, mas o que planta no Espírito, colherá no Espírito a vida eterna. E
para isto aqui. Cristo investiu a sua própria vida no reino de Deus. O próprio Deus investiu um dos maiores bens, o seu maior bem, que é o seu Filho amado. Ele investiu pela nossa causa. Então, esse é o amor que funciona. O pastor deve ter também essa característica, esse desejo está disponível. O pastor, ele, como a senhora falou, ele é transferido de um lugar que já tem um pouco de conhecimento. Vai para um outro lugar, chegando ali, todo mundo para ele já é estranho. Mas ele vai ter que se adaptar com aquelas pessoas, porque ele vai trabalhar com aquele povo, aquele povoado ali. Então, e a igreja em si, ela olha mais para a sua necessidade e cobra mais do pastor. É verdade, pastor. Que momento especial que estamos tendo aqui hoje no programa Mineirinha e Você. Eu aprendo com o pastor e eu creio que vocês também que estão aí nos acompanhando estão aprendendo também. Falar de Deus, falar do desafio não é fácil, mas é muito bom saber que Deus está conosco, né? Ana Elísia, bom dia. Gente, minhas vistas estavam horríveis. Acredito, gente, eu não estou conseguindo. O áudio não está, isso mesmo, pastor, está ruim. Produção, tá aí, né, a nossa mensagem aí da Ana Elísia, né? Ela quer fazer uma pergunta também para o pastor. Quero fazer uma pergunta para o pastor. Como foi para ele ter que fazer o jubilado e se aposentar, pastor? Logo no próximo bloco o pastor vai responder essa pergunta aí, viu, Ana Elísia? Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Não saia daí, aguarde que já ele vai começar a responder as perguntas e vai falar também sobre o jubilado. E a missionária vai dar uma palhazinha no louvor que ela mesmo compositou, né, missionária? Pra gente. Não saia daí, fica aí, voltamos já. Venha conferir as promoções da Top Móveis Magazine. A loja tem muitas novidades, tudo e um pouco mais em 20% de desconto. Isso mesmo, 20% e 30% de desconto você encontra aqui na Top Móveis Magazine. É 20%, isso mesmo. Olha, aqui na Top Móveis você vai encontrar armários com 20% de desconto e também tem promoções de 30% de desconto. Você chegou na loja, encontrou esse cartazinho aqui, já é o desconto especial para você. Top Móveis Magazine. Olha, Top Móveis Magazine, a promoção de desconto 20% é a loja inteira. Tem muitas promoções de 20% e 30% de desconto. Venha! Olha, vem para Top Móveis, você vai comprar barato de verdade. A Top Móveis facilita o pagamento 10 vezes no cartão, você compra no crediário próprio e também você compra à vista com aquele desconto especial. E lembrando bem, a loja tem as promoções a semana inteira, 20% de desconto e 30%. O cartazinho já vai dizendo tudo e você vai comprar na promoção que só a Top Móveis tem para você. A Top Móveis fica na avenida principal da Vila Eudemar, próxima à Praça do Patizal. Top Móveis. A Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresenta o Recicla Açailândia, um projeto que nasce com uma missão muito importante: cuidar do presente e preservar o futuro da nossa cidade. A iniciativa tem como objetivo implantar a coleta de materiais recicláveis no município, iniciando pelos estabelecimentos comerciais previamente cadastrados nos bairros Centro, Vila Eudemar, Plano da Serra e Pequiá. Este é um passo essencial para melhorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos e reduzir os impactos causados pelo descarte inadequado.
Na primeira etapa, o projeto será desenvolvido junto ao comércio local. Em seguida, contará com o envolvimento de toda a sociedade por meio da instalação de ecopontos em locais estratégicos nos bairros da cidade. A proposta é incentivar a população a fazer a separação correta dos resíduos recicláveis, como papel, papelão, plástico, metal e vidro. Atitudes simples no dia a dia. Cada cidadão pode contribuir para uma Ceilândia mais limpa, organizada, sustentável e comprometida com o meio ambiente. A coleta será realizada 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, seguindo o calendário previamente divulgado. Os materiais separados serão recolhidos por um caminhão adaptado e encaminhado ao galpão de triagem da Escamaréia, fortalecendo o trabalho dos catadores e contribuindo para a geração de renda. O Recicla Ceilândia também representa educação ambiental, responsabilidade social e compromisso com a saúde pública. Mais do que recolher materiais recicláveis, o projeto busca despertar uma nova consciência. A de que o lixo pode deixar de ser um problema quando passa a ser tratado com oportunidade. Autoridades, comerciantes, instituições, escolas, servidores públicos e munícipes são convidados a fazer parte desta transformação. Afinal, uma cidade sustentável se constrói com a participação de todos. Recicla a Ceilândia, cuidando do presente, preservando o futuro. Bom dia, bom dia. A Ceilândia do meu coração, Canal 17 está chegando em seu lar. TV Esperança está no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esperança em cada lar. Canal 17 está no ar, levando a palavra sem cessar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Era uma vez uma loja que faz qualquer mãe perder o controle. Já na entrada você entende que aqui dentro tem muito mais do que parece. Cada detalhe foi pensado, cada cantinho muito organizado, tudo muito lindo. Quando você começa a olhar com calma, vai encontrando opção para tudo. Tem para menino, para menina, para passeio, para banho. É aquele tipo de loja que resolve tudo em um lugar só. E essas roupinhas de aqui, RN, dá vontade de ter mais um bebê. Um de cada, por favor, Deus. Bem dizer que tu também não fica. Não para só nas roupas, viu? Tem garrafinhas, lancheiras, bolsas de passeio, tudo combinando, tudo pensado para facilitar a rotina. Os looks combinando de irmãos é o tipo de detalhe que encanta. Ah, e aqui tem a opção de 0 a 16 anos, ou seja, acompanha todas as fases. É o tipo de lugar que você entra e sai super inspirada para montar looks, presentear ou simplesmente para se encantar. Olá, meu povo! Já estamos de volta com o programa Mineirinha e Você. E agora, no nosso último bloco, o pastor Menos vai estar respondendo a pergunta da Ana Elísia.
Pastor, responde a Ana Elise aí a pergunta dela e já continua, pastor, falando para a gente um pouco mais sobre o senhor ser jubilado, como é que está. Oi, Ana Elísia, bom dia. Vou responder aqui a sua pergunta. Nós não ficamos recebendo salário quando estamos jubilados. Não. Existe uma certa organização que os pastores, eles ficam mandando o seu dízimo para a convenção e esse dízimo fica depositado para quando ele jubilar, ele recebe o que ele tiver depositado lá. Se esse pastor trabalhou 10, 15, 20 anos em igrejas pequenas lá no sertão, que este foi o meu caso, e que às vezes precisa trabalhar para investir na igreja. Quando ele é jubilado, ele vem à convenção e a convenção devolve para ele o seu dízimo, aquele depósitozinho. E isso depende da quantidade. Se for alguma coisa vantajosa, ele tem para sobreviver aí uns 2, 3 meses. Se não, ele vai ter que voltar a trabalhar, se não trabalhava. Se já trabalhava, vai continuar trabalhando para a sua sobrevivência. Nós não temos esse salário da convenção, não temos. E, no meu caso, eu fiz o pedido da minha aposentadoria como trabalhador rural, já tem 6 anos, dentro dos 7, foi negado 2 vezes e tem 3 anos parado no INSS. E esta é a resposta certa e a gente sobrevive pela graça de Deus, certo? E estou trabalhando com reforma de cadeiras de palha e às vezes mexendo com construção quando aparece. Essa é a resposta, Analísia. Não recebo o salário da convenção. Tá bom, filha? Espero que tenha ficado satisfeito. Nossa, pessoal, uma coisa que nem eu sabia, pastor. Para você que pensa que a vida do pastor é fácil, não é fácil, não é fácil. Porque a pessoa trabalha a vida inteira e quando chegar no seu descanso, né? Porque enquanto ele está pastorando, ele ainda tem ali uma rendazinha pouca, mas tem. Mas imagina um pastor que vai para um campo, que a renda é pouca, ele não tem como fazer o seu depósito, que nem o pastor falou. E chega a se apurar, é jubilado sem nenhuma renda. Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter e ser pela obra mesmo. Porque se não for, viu? Tá vendo, pessoal? Quando falam que a vida de pastor é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é tão bom, não entra rios de dinheiro, viu? E a pessoa ainda, se quiser ter na sua veíça, ter um conforto, tem que fazer. Ah, Jesus, tem que realmente fazer o seu próprio depósito ali para poder ter uma vida tranquila. Vamos aí para a pergunta da Divina, né? Divina. Bom dia, Mineirinha. Estou assistindo o programa. E estou amando. Vi a sua entrevista aí, né, irmã? É a Dona Divina, gente, é a minha irmã. Ô, minha irmãzinha, obrigado. A minha família é a minha base. E a Dona Divina ali, que é a minha irmãzinha mais velha, querida, um abraço, meu irmão, um beijo, obrigado pelo seu apoio. Gente, eu quero já também mandar aqui um bom dia para os telespectadores que estão nos acompanhando e que ainda não mandaram a sua mensagem. Quero mandar aqui o meu bom dia lá para a fazenda, lá da Frechal, município de Santa Luzia, para a Dona Isabel, para o João, Dona Marinalva e toda a família e todos que nos acompanham ali naquela fazenda. Também para minha sobrinha, Estéfina, sua mãe, Micaele, ali do Santa Onofre, município de Santa Luzia, ali também de Vitória, Espírito Santo, que também está nos acompanhando, todos os sábados acompanham.
O meu bom dia também vai ali para Dom Eliseu ali, que está nos acompanhando também. E também não posso esquecer ali o James ali, e na Bahia também. Ele sempre quando chega no final do programa, ele tira a foto, coloca na tela também, obrigado. Também ali o James ali na Califórnia também, e também nos acompanha. O Magno também hoje já me mandou bom dia, bem cedo, perguntando, vai ter programa? Eu disse, vai, Magno. Bom dia aí para o povo da alegria, o grupo da alegria. Bom dia a todos vocês. Bom dia para minha mamãe, meu papai que está me acompanhando, minhas irmãs e toda a Sailândia. Pastor Mendes, não é fácil, né? Mas como o senhor hoje está só vive assim, só ministrando, como que faz para fazer uma agenda com o senhor? Nós estamos à disposição. A gente mora ali no Plano da Serra e estamos à disposição. Pegar o nosso contato e falar a mensagem, ou seja, mensagem para culto de missões, trabalho para a família também e outros trabalhos. Nós estamos à disposição. Qualquer coisa pode ligar para a cantora Creuza Santos, ela já faz a agenda, dependendo se não tivermos ocupado, né? Uhum. Esse mês passado, eu tive em Amarante, preguei no templo sede do Campo 2, preguei no templo sede do Campo 1 e também fui o pregador da inauguração de um templo que trabalha um filho meu, pastor Aurivan, que é meu filho. E amanhã estamos ali na sede da Assembleia de Deus, como a 10ª, em Plano da Serra. No 1º de agosto, a cantora Creuza Santos vai também atender uma agenda no São João do Paraíso. Mas nesse período, as pessoas que quiserem assim nos convidar, nós não cobramos cachê. Se for aqui dentro da cidade, a gente vem e volta para casa tranquilamente. Não trabalhamos com negócio de cachê, porque o nosso Deus cuidará de nós. Amém. Então, glória a Deus. Estamos à disposição. Missionária, dá uma falazinha para a gente com um dos seus louvores e depois fala como faz para estar adquirindo. Pois é, irmã Marilene. Eu observando aqui a conversa, né, pastor Antônio Mendes, e me lembrando que o trabalho de um pastor, ele é muito além de que simplesmente um pastor. É uma obra de missões. Verdade. Porque ele pastoreia a igreja e ele ganha almas para o reino de Deus. Então, a gente fez esse trabalho aí durante muitos anos e a gente continua ministrando o evangelho através de louvor. Ele prega, eu canto, né? Então, eu tenho um louvor que está no meu pendrive, inclusive está aqui, né? As pessoas que quiserem adquirir, pode até entrar em contato com a irmã Marilene, né? A gente vai deixar o contato aqui com você. E um hino que a gente tem no nosso pendrive, que é do pastor Pureza, né? Que já dorme no Senhor, que chama Atenção, né? Que diz assim: missões é um projeto divino, missões é ordem do Senhor, e eu preciso decidir cumprir a missão que Ele me ordenou. O sol já declina e a sombra da noite não tarda a chegar. Só se ouve falar em guerra, tremores de terra em vários lugares. É hora de fazer missões. Te desperta, irmão, ouça, Deus te chama. Certo? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus está chamando. Deus está chamando pessoas para essa obra. E quem já foi chamado, chama outros, né? Quem já foi chamado, chama outros. Então, irmã Marilene, é uma satisfação para nós, né, poder ter aqui atendido o seu convite, né, para participar desse programa. E eu quero deixar aqui já os meus agradecimentos e dizer para os irmãos que a gente, como o pastor Mendes já falou, a gente está disponível para a agenda, né?
a pessoa entra em contato com a gente vai lá e faz o trabalho do Senhor, tudo para a honra e a glória de Deus. Muito obrigada. Missionária, quanto custa o pendrive? O nosso pendrive, ele está custando R$70, né? Porque aqui, no caso, tem a coletânea, né? De todos os CDs que a gente já gravou, que são 5, mais um que a gente gravou que ainda não foi lançado, e são mais de 50 louvor. Mais 50 louvor. Isso. Olha, como vocês nos acompanhou aí, o pastor, a pastora, não tem renda fixa. Eles vivem da obra do Senhor e do seu suor, né? A missionária aqui do CD, da obra do Senhor através do pendrive que ela vende. O pastor através do seu serviço, né? Do seu trabalho braçal, né? E você que queira ajudar o pastor, a pastora, pode estar ajudando adquirindo o pendrive aí da missionária. Você vai ter uma coletânea de louvor maravilhosa, onde Deus, o Espírito Santo, irá falar profundamente no seu coração e você também ainda irá estar contribuindo para eles. Nós sabemos que não é fácil a gente não ter uma renda fixa, é difícil e nós precisamos um dos outros, não é verdade, pastor? Sim. E o pastor aí prestou serviço, hoje é jubilado e hoje ele vive apenas do seu próprio trabalho, como ele já falou, e a missionária também. Então, para você estar agendando tanto a missionária como o pastor, pode estar entrando em contato comigo, com a produção aqui no número aí, e nós iremos passar o contato deles para você, e você irá levar eles até a sua igreja. E eles também ministram para culto de família, missão, né? E juntos vamos continuar fazendo a missão e fazendo a obra do Senhor. Chegou o final do nosso programa, mas sábado estaremos de volta com mais um convidado. E eu aqui só tenho que agradecer aqui a missionária, muito obrigado. Pastor, muito obrigado por atender o nosso convite. Mas antes de vocês cumprimentar aí, né, eu queria fazer aqui uma pergunta, eu sempre gosto de fazer essa pergunta no final. Se vocês voltassem ao tempo, na juventude, que conselho vocês dariam para o pastor Mendes? O que a missionária daria para a Creuza Santos? A nossa ideia e o nosso conselho é sempre esse: continuar fazendo a obra de Deus e investindo a nossa vida no reino de Deus, porque esse é a maior prosperidade do ser humano, porque a vida física ela passa, os bens ele passa para as mãos de outras pessoas, porque tudo é de Deus, mas a vida eterna ela vai permanecer para sempre. Então ninguém tem prejuízo quando investe no reino de Deus, nem que seja a sua própria vida. Ele retorna para si a vida eterna. Esse é o conselho, a nossa atitude, eu com a minha princesa. E se nós voltássemos novamente, seria outra jornada, da mesma forma, fazendo a obra de Deus. É, isso aí, né? Se dedicar à obra de Deus é o melhor. Fica, pastor, com as suas considerações final. Muito bem. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Primeiro de tudo, agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, falando, contribuindo com os nossos ouvintes para saber qual é a vida do pastor. Quero agradecer também aqui toda a coordenação da TV Esperança e dizer que estamos à disposição. Se for necessário voltar novamente aqui, nós voltaremos e traremos a nossa contribuição aos nossos ouvintes. Quero agradecer. Obrigado, pastor. Missionária. Eu também quero mais uma vez deixar os meus agradecimentos. E se a gente voltasse no tempo, né? Eu diria para o pastor Mendes, né, que o melhor dessa vida é Cristo. Porque eu me lembro que um dia alguém falou de Jesus para mim, né?
E hoje eu estou aqui porque alguém se importou comigo, né, de trazer a palavra de Deus para mim. Então, se voltasse no tempo, eu diria também: venha a Cristo e permaneça com Cristo, porque Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, né? Então, como nós não podemos voltar no tempo, vamos permanecer com Cristo. Vamos permanecer na fé, buscando ao Senhor e levando a palavra de Deus continuamente para os corações que carecem de Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo sábado. Que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado pela sua participação. Obrigado por ter nos acompanhado até agora. Que o Papai do Céu nos abençoe sempre. Amém.